E aí, quando eu fui estudar, quando eu fui entender, falei, nossa, gente, mas o quanto que a gente foi enganado, sabe? O quanto que essa... Que a indústria, né? É que a indústria, assim, disseminou um monte de informação errada e a gente nunca parou pra olhar e falar assim, mas peraí, deixa eu raciocinar em cima disso, deixa eu ver se é isso mesmo. Né? Até que ponto isso aqui é verdade ou até que ponto estão tentando só me induzir de ficar nesse pensamento, de não, literalmente não conseguir abrir minha mente e acessar muito mais coisas e ter uma vida muito diferente do que estão falando pra mim que tem que ser, né? A serotonina, quem tem depressão tem uma baixa de serotonina, certo? Sim, entre vários outros fatores, caso a depressão. Uma delas, né? Uma delas é a baixa de serotonina. Quer dizer, você consegue fazer o tratamento com o cogumelo e aí sim deixar de usar certo antidepressivo e aí através dele... Mas você troca um pelo outro ou não? Você vai fazer uma sessão e ele vai ativar essa produção de serotonina natural no corpo? Como que Sim, é isso? a gente faz a troca de um pelo outro, mas o desmame tem que ser muito devagar, né? Porque os remédios geralmente são muito fortes. E, inclusive, tem muita gente que pergunta, eu posso fazer o uso mesmo usando medicamentos, né? Já foram feitos vários estudos, não tem interação medicamentosa. A única coisa que acontece é que alguns medicamentos antidepressivos tiram o efeito do psicodélico, então você teria que usar uma dosagem um pouco maior, mas pode ser feito. E também uma grande diferença entre o antidepressivo e o psicodélico, quando a pessoa toma um antidepressivo, geralmente ou ele vai tirar aquelas sensações ruins, né? Ou vai deixar a pessoa meio zumbi, assim, ela não sente nem alegria, nem tristeza, ela fica meio morta. Zumbi, né? Já o psicodélico, não. Ele não só tira as sensações negativas, como ele te traz emoções positivas. Então, ele vai te trazer uma alegria, um entusiasmo. E já tem vários estudos comprovando uma sessão de psicodélico, a cura da depressão, assim. Tipo, pessoas numa sessão, com uma dose mais alta, a pessoa conseguir ficar bem. Então, assim, não só pela questão da serotonina, mas as pessoas que têm depressão, elas têm um problema principalmente nessa área aqui que chama de Full Mode Network, que é onde fica os pensamentos ruminantes, e é justamente aqui também que o psicodélico age. Então, ele faz novos caminhos neuronais. Então, a pessoa é como se ela literalmente conseguisse ver a vida de outra forma, ver as coisas de outra forma. Durante a experiência também, a pessoa consegue muito ter um contato espiritual maior, um contato com ela mesma, ela consegue trazer mais um amor próprio, uma paixão de novo pela vida, assim. Então, começaram os seus estudos, inclusive, em pessoas com câncer terminal que tinham medo da morte. E aí começaram a ver o resultado dessas pessoas, que eram pessoas muito depressivas, muito ansiosas, com muito medo da morte, começaram a ver o resultado nessas pessoas, assim, tipo, absurdos, né? Eu vou trazer umas experiências pessoais aqui aí pra gente poder exemplificar. Em meio à pandemia, cara, como muita gente, eu fiquei mal. Sim. E aí, pela primeira vez, fui no psicólogo e comecei a tomar sertralina. E assim, eu tava, naquele momento ali da pandemia, eu tava vendo o mundo, tipo, com os piores olhos possíveis, medo, assistindo jornal e com receio de tudo. Fiz o tratamento com o psicólogo, ele me passou pelo psiquiatra e, colocou sertralina. Foi bom porque assim, sem ela, eu acho que eu ia sofrer muito mais para sair daquele momento. Por isso que não dá para demonizar, né? Porque acho que vejo muitas pessoas que tomam e realmente ficam com um zumbi. Mas para mim, eu acho que ele acertou. Falou, a sertralina é para você, 50, tomei e consegui sair daquilo lá e voltar a ter pensamentos positivos, né? Porque, exatamente como você falou, ficava aquilo ali, remoendo, assim, vai dar tudo errado, a empresa vai fechar, você vai perder o seu casamento, um monte de coisa. Sim. E aí eu consegui me equilibrar e a partir dali, tipo, tomar outros rumos e poder ver a vida um pouco mais alegre, né? Sim. De não estar chorando, tipo, no nada. Não, eu acho que o medicamento, ele é super importante, eu acho que principalmente, igual você falou, né, num caso mais extremo, onde a pessoa tá precisando ali mesmo. A única coisa que eu acho no geral, assim, de todas as doenças, não só a depressão, a gente sempre vai muito na consequência. A gente precisa ir mais na causa. O psicodélico começou a ser muito estudado também porque tem depressões resistentes a medicamento. Foi para essas pessoas que começou a ser estudado. Tem gente que mesmo com medicamento não tem resultado nenhum. E fica pulando de um para outro. Exatamente, sabe? Pula de um para outro, aumenta a dose, combina 2 remédios, 3 remédios e nada a pessoa melhorar. E aí começa efeito colateral, né? Exatamente. Resolve uma coisa, aí o cara fica com baixa libido. Aí resolve baixa libido, aí fica com um problema no fígado, no fígado. Então,
começou a ser estudado principalmente para essas pessoas resistentes a tratamento, assim, e foi aonde começaram a ver realmente a diferença. Nos Estados Unidos, principalmente, é muito estudado para veteranos de guerra, que são pessoas que voltam e não conseguem mais se encaixar na família, pensamento muito suicida, muito mal, e assim, tirou com a mão dessas pessoas. Então, não que o medicamento não seja bom, não recomendo ninguém parar medicamento também do nada, igual eu te falei, né, até porque tem muita química ali que tem que ir sendo tirada aos poucos, mas sim dá para você conseguir desmamar do medicamento e ficar sem e ficar bem. Eu consegui 2 anos depois. Eu fui tirando, agora tirei 1/3, aí tirei e em questão isso, tem que ser assim bem... uns 4 meses eu desmamei, tô de boa, sem a sertralina. Agora, é importante a gente pensar um pouco historicamente. Por que os psicodélicos lá, 50, 60, 70, não sei exatamente qual foi o ano, os caras colocaram, não, isso aqui era algo que estava sendo estudado como uma revolução para psicoterapia e de repente, não, isso aqui é proibidão, acabou o estudo. Sim. É até engraçado, nesse último congresso que eu fui, eles falaram muito isso, assim, né? Eles até mostravam pra gente as propagandas que se faziam antigamente antidrogas, assim, bizarras. Mas, o quê? Era um conservadorismo? Não, sinceramente, 2 motivos, né? Governo que não quer que a gente pense. Uma sociedade livre é perigoso, né? E o psicodélico é extremamente livre, né? E segundo, a indústria farmacêutica que não quer lucro. Por exemplo, o cogumelo, ele tá na natureza, né? E até já tem vários estudos comprovando que a nossa evolução vem muito da natureza. Eles mostram nos estudos, os macacos comiam os cogumelos, faziam aquelas conexões e assim descobriu o fogo e assim a gente foi evoluindo. Cavernas, nosso cérebro foi evoluindo graças ao psicodélico, né? Que eles não se olhavam, não se conectavam. Sim. E a partir do uso acidental, eles começaram a ter relações mais próximas. Começaram a ter relações mais próximas, começaram nessa criatividade, essas novas conexões de criar mesmo o fogo, as coisas. Então, assim, a nossa evolução se deve muito a isso. Só que tudo que é produzido pela natureza, a gente não consegue patentear. A indústria farmacêutica não pode patentear, então ninguém pode patentear o cogumelo. Então o que eles estão tentando fazer? A psilocibina sintética. Só que vários estudos que eles estão fazendo não têm o mesmo resultado do que com o cogumelo, com a psilocibina natural, né? Então, você imagina assim, se você cura, vamos falar uma doença básica hoje em dia, que todo mundo quase tem, depressão. Você fala em indústria farmacêutica. Eles ganham bilhões. O cara vai ficar a vida inteira tomando só nisso, vezes. sabe assim? Então tem muito essa questão da indústria farmacêutica. Por que a ketamina já está liberada? A ketamina vem de um anestésico. Ketamina está liberada? A ketamina já está liberada, mas ela vem de um anestésico. A indústria farmacêutica vai lucrar horrores em cima disso. Né? Então, infelizmente, tem essa questão política e tem essa questão financeira mesmo, que foi aonde os psicodélicos começaram a ser... banidos, né? Só que aí já há muito tempo vem principalmente o Rick Doblin, que é o presidente hoje da MAPS, trazendo esses estudos novamente para essa área e não conseguiram negar os efeitos que tem. Tem vários estudos científicos, por exemplo, comprovando que o cogumelo tem 0 risco de vício. Ele é o que menos vicia, ele é o que menos faz mal para você ou para os outros. Primeiro lugar de malefício está álcool, segundo lugar de malefício está cigarro, que faz mal para você e para o outro que causa vício. 2 autorizados, porque também lucra em cima disso, né? É uma indústria absurda. Exatamente. Então, assim, eles foram demonizando e hoje eles estão conseguindo provar que não, mas isso aqui não causa o vício que você está falando, isso aqui não causa o mal que você está falando. Tanto que uma das coisas que mais me surpreendeu quando eu comecei a estudar e a pesquisar sobre o psicodélico era o psicodélico para pessoas viciadas, né? Para adictos, para drogados. Eu falava, mas, gente, como é que uma droga tira a pessoa da droga? Né? Isso, para minha cabeça, de preconceituosa não mesmo, não fazia muito. Mas, gente, mas o negócio deixa a pessoa louca. E não, né? Não vicia. É a dose. Você vai, então, assim, você vai entendendo o outro lado, que eu acho que é onde as pessoas precisam começar a abrir mais a mente. Às vezes você fala com a pessoa, vem falar de droga, não sei o quê, sabe? Então, assim, não é isso. Eu sempre fui meio assim, mas eu acho que tem muito a ver com criação, né? Meus pais que iam muito na igreja católica e sempre demonizaram drogas e tudo mais, ou os exemplos que você vê, né? Sim. Próximos, assim, o cara virou um drogadão e se perdeu. Ou então o parente, o pai que bebia e que você não quer seguir aquele exemplo. Então, assim, você vai vendo coisas que você vai deixando, assim, droga é um grande problema. Exatamente. Eu não sei se lá atrás ainda, pode ser que seja muito mais, né? Lá nos anos 70, anos 60, o pessoal começou a se destacar ali usando psicodélicos. Não, um governo conservador, vamos lá, não, isso aqui é totalmente errado. Teve isso também ou não? Teve bem isso, assim.
tolir mesmo, né? E tem o James Fadiman, que é um dos caras também mais estudiosos em relação ao psicodélico, principalmente a microdose. Ele fala o quanto que isso é absurdo porque está tirando a cura de uma população, né? Tanto de prevenir doenças, igual eu estava comentando com você. As microdoses do psicodélico, né, da psilocibina, você previne Alzheimer, você previne Parkinson. Então, você está também tirando ali a cura de várias questões, né? Eu também, igual você, eu tinha muito preconceito em relação à droga. Igual eu falei, meu pai, juiz de direito, e sempre aquele medo, né? Tipo, parecia que a droga já ia estar ali na Cracolândia, sabe? Tipo, overdose e tal. Perder, né? E eu lembro que eu fui ver um documentário que não era sobre psicodélico, e o primeiro episódio era sobre psicodélico. E a primeira coisa foi tipo, lá vem falar de droga, não sei o que, aquela coisa bem preconceituosa. E aí aparecia um veterano falando que ele tinha tentado suicídio várias vezes, não sei o que, e o psicodélico curou ele. Eu falei, mas como assim curou? Sabe, assim, eu falei, não, peraí, deixa eu parar pra entender o que é isso. Deixa eu, né, estudar sobre isso, assim. E aí, quando eu fui estudar, quando eu fui entender, eu falei, nossa, gente, mas o quanto que a gente foi enganado, sabe? O quanto que essa... Que a indústria, né? Que a indústria, assim, disseminou um monte de informação errada e a gente nunca parou pra olhar e falar assim, mas peraí, deixa eu raciocinar em cima disso, deixa eu ver se é isso mesmo. Né? Até que ponto isso aqui é verdade ou até que ponto estão tentando só me induzir de ficar nesse pensamento, de não, literalmente não conseguir abrir minha mente e acessar muito mais coisas e ter uma vida muito diferente do que estão falando para mim que tem que ser, né? Até porque tem a cultura do médico que receita aquele determinado medicamento porque ele está atrelado à indústria farmacêutica e de uma certa forma... os bônus que ganha ali da indústria farmacêutica. Ganham, até os níveis mais altos que eles têm participação nos investimentos daquela grande farmacêutica e aí vira um ciclo. O cara que vai te oferecer a sua solução, na verdade, é um cara que é o mais interessado no você usar o remédio dele. Exatamente. Então, assim, a gente conseguir entender que existem outros caminhos, que existem outras soluções. Eu sempre falo para as pessoas assim, ninguém nasceu, por exemplo, depressivo, ninguém nasceu ansioso. Então, se você criou isso, você consegue mandar embora. Teve alguma coisa na sua vida que te fez nisso. A gente consegue reverter. Assim como ninguém nasceu viciado, assim como, né? Então, a gente consegue reverter. E o psicodélico vem para ajudar nisso. A forma que você acessa as coisas, informações num psicodélico, o quanto você fica mais empático para entender o outro, para ressignificar as coisas, é assim, maravilhoso. Fora que uma sessão de psicodélico ela dura em média de 4 a 5 horas. Você acessa muita coisa ali. Você resolve muita coisa ali. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui no link da descrição. Conversamos com a doutora Poliana, falamos muito sobre saúde mental, sobre psicodélico. Psicodélico é muito mais do que uma droga de rave e você vai entender nesse episódio. Se inscreva no canal e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!